Olá, sábios benditos! A ênfase da nossa reflexão de hoje está na natureza do tolo e do preguiçoso. E como eu disse no vídeo passado, mesmo que você não se enquadre nessas duas categorias, é muito bom aprender tanto para se prevenir desse mal, como também para saber como lidar com esse tipo de pessoa. Então, pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo de sabedoria. O capítulo começa mencionando a incoerência de dar honra ao tolo ou ao insensato. No verão, a Palestina é quente e árida. Se acontecesse um episódio de neve ou de muita chuva, seria algo incomum e excepcional. Isso prejudicaria as plantações e, consequentemente, a colheita de grãos. Assim também seria um contrassenso honrar o insensato e lhe dar uma posição de honra. Ele se tornaria um modelo prejudicial a ser seguido. O versículo 2 fala do imprevisível. Pássaros que ficam voejando para lá e para cá sem descansar. Assim como não podemos prever para onde eles vão e nem quando vão pousar, uma pessoa é incapaz de lançar uma maldição sem que a outra pessoa mereça. Deve haver uma causa diante de Deus para que ela tenha algum poder. Por inferência, este provérbio esclarece que a maldição indevida é ineficaz porque o soberano não a apoia. Existem instrumentos apropriados para lidar com o cavalo, com o jumento e também para lidar com o tolo, uma vara para suas costas. O que o tolo não aprender com palavras de sabedoria, deverá aprender através da dor. Como os animais brutos, a força é a única linguagem que ele entende. Quando um tolo revela sua tolice, muitas vezes o mais coerente é não responder. Brigar com um tolo é rebaixar-se, colocando-se no nível dele. Porém, há ocasiões em que o correto é responder ao tolo. Às vezes, uma resposta sábia irá expor a sua tolice e impedi-lo de se tornar sábio aos seus próprios olhos. Que o Senhor nos dê sabedoria para sabermos a hora certa de falar e a hora certa de calar. Nunca se deve esperar um bom resultado ao enviar uma mensagem pela mão de um tolo. Na época em que esse provérbio foi escrito, o ofício de mensageiro era muito importante e requeria fidelidade, prontidão e decisão. Ninguém empregaria um insensato como mensageiro, pois acabaria prejudicando a si mesmo. Nos versículos 7 a 12, em uma série de declarações comparativas, Salomão ilustrou as várias manifestações da natureza do homem insensato. A tentativa do tolo em produzir declarações sábias são inúteis. Ele não tem conhecimento suficiente e nem sabe aplicar a sabedoria porque não a possui. É inútil e potencialmente perigoso honrar ao tolo com uma posição de autoridade para governar outras pessoas. A tentativa do tolo de proclamar sabedoria, além de ridícula, traz incômodo a quem ouve, tal qual um espinho que entra na mão de um bêbado. A orientação e o governo de Deus estão sobre todas as coisas e estende-se também ao tolo e ao transgressor. Ele garantirá que eles recebam o que é devido, pois é ele quem mantém a todos. Um tolo não mudará os seus hábitos sem uma transformação radical. Assim como é da natureza do cão retornar ao seu próprio vômito, é da natureza do tolo repetir a sua tolice. Apesar do tratamento severo dispensado ao tolo, Salomão pensou em um homem em uma situação ainda pior. O homem orgulhoso que é sábio aos seus próprios olhos. Esse é um tipo especial de loucura que nunca aprenderá o caminho da sabedoria. Nos versículos 13 a 16, vemos a situação caótica do preguiçoso. Ele criará qualquer desculpa para evitar o trabalho. Ele mostra sua criatividade imaginando não apenas um leão, mas um leão feroz que poderá atacá-lo se ele sair de casa. E assim, ele se dedica ao esforço de evitar o trabalho.
Assim como uma porta se move, mas não leva a lugar nenhum, o preguiçoso está preso à sua cama, e dali ele não sai, a menos que a fome intensa ou outra necessidade o impulsione a sair. A simples ideia de fazer qualquer esforço o deixa esgotado. Embora ele não tenha energia nem iniciativa, o que não lhe falta é uma opinião elevada sobre si mesmo. Ele se considera mais inteligente do que muitos dos líderes sábios e acha que não precisa de quem o ensine porque ele já é sábio o suficiente. Ele tem grande confiança em suas próprias habilidades, mas parece nunca realizar muita coisa. Há uma grande diferença entre sofrer como cristão e sofrer como intrometido. Mesmo com intenções cristãs, muitos gostam de se intrometer nos assuntos dos outros. Com isso, expõe-se a perigos desnecessários, como um homem que segura um cão pelas orelhas. Os cães referidos aqui não eram cães domesticados como nós conhecemos hoje. Eles pareciam mais com lobos, andando pelas ruas e brigando uns com os outros. Foi com eles que Salomão comparou os que se envolvem em questões alheias. Salomão pintou a imagem de um arqueiro enfurecido que atira flechas ardentes em todas as direções, espalhando destruição por toda parte. Ele é como o homem que engana o seu próximo, causa danos a ele e em seguida diz: "Eu só estava brincando". Esse homem fez um negócio sério ser reduzido a uma simples brincadeira. Ele é um tipo de companheiro indesejável e sua brincadeira, que é de um tremendo mau gosto, pode ser mortal. Assim como a madeira alimenta o fogo, o fofoqueiro alimenta o conflito. O fogo não continuará a arder sem a lenha e a discórdia não continuará se o fofoqueiro parar de espalhar fofocas. Enquanto houver ouvidos para ouvir e a boca para transmitir conversa sobre a vida alheia, alguma calúnia maliciosa continuará a circular. Mas assim que chegar em alguém que não leva a fofoca adiante, seu progresso será interrompido. Infelizmente, quando recebemos as palavras de um fofoqueiro, elas penetram no nosso íntimo e muitas vezes mudam a maneira como nós pensamos e sentimos em relação às pessoas, mesmo se o que foi dito pelo fofoqueiro não for verdade ou não estiver confirmado. Há pessoas que falam de forma persuasiva, mas têm um coração perverso. São pessoas que têm boca ruim e o coração ainda pior. São como vaso esmaltado com uma fina camada de escória de prata para ocultar a simplicidade do barro. Essas pessoas persuasivas ocultam um coração corrupto. É comum pessoas que odeiam as outras disfarçarem esse sentimento com as palavras. Elas não querem desistir do seu ódio, mas também não querem ser conhecidas como odiadoras. Ela se imagina melhor do que realmente é. Não se deve confiar neste inimigo secreto. Mesmo que ele fale gentilmente, suas palavras não refletem os verdadeiros sentimentos do seu coração. Seu ódio está coberto de engano. A expressão 7 abominações são uma abstração para todo o conjunto de muitos pensamentos e ações perversas que ofendem totalmente a sensibilidade moral do justo. E embora ele tenha sido quase perfeito em seu trabalho de disfarce, esse homem do ódio acabará sendo desmascarado, julgado e punido. Em seus julgamentos, Deus muitas vezes determina que as pessoas colham o que elas plantam. Ele as tratará da mesma maneira que elas trataram os outros. Elas cairão na cova que cavaram para outros, e a pedra que rolaram contra alguém rolará sobre elas. Mentir é um ato de ódio. De uma forma ou de outra, as mentiras destroem aqueles a quem enganam. Portanto, o mentiroso despreza não apenas a verdade, mas também as suas vítimas. A bajulação é uma outra maneira pela qual a língua mentirosa traz a ruína. O homem que lisonjeia não está pensando no quanto a pessoa a quem ele está falando é boa, mas sim o quanto ele pode tirar de vantagem através das suas mentiras. Devemos orar para que o Senhor nos dê sabedoria para discernir esse tipo de armadilha para a nossa própria segurança.
E amanhã teremos mais provérbios de Salomão que, se forem observados, farão a nossa vida diária muito mais leve e agradável, tanto para nós como para o Senhor. Por isso, não deixe de acompanhar os capítulos finais da nossa série 31 Dias Buscando Sabedoria em Provérbios, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.